Pessoal, vamos aproveitar aqui. Enquanto a gente vê toda essa questão do radiador, a gente remontou ele aqui. O pessoal já está fazendo o orçamento dele, certo? A gente está drenando o óleo do motor. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ele está ali drenando. A gente vai tirar o filtro também e já aproveitar para colocar o óleo aqui. E o restante dos fluidos que a gente puder adiantar, a gente já vai adiantando. Correto? Vamos dando seguimento. Vamos lá, pessoal. Filtro de óleo novinho da Solo, que a gente já botou nossos dedos, tá um pouquinho sujo, tá? Mas o filtro de óleo nunca foi usado, ok? Como eu posso mostrar para vocês também, esse filtro aqui é o mesmo filtro que usa na Captiva V6, tá? Então facilita muita coisa na hora de comprar e obviamente é bem mais barato. Agora, nossa cereja do bolo aqui, que é fantástico. Motul 8100 Eco Energy. Para rua, eu acho que não existe óleo melhor do que essa linha 8100. Muito redutor de atrito, melhora a partida do carro, melhora muito o comportamento dele. E essa linha Eco Energy da Motul promete até 10% de economia no seu veículo. Tem outros um pouco mais voltado para performance da linha 8100 e esse é mais voltado para gerar redução de atrito a ponto de gerar economia, ok? Então esse é um dos óleos, quem puder. Custa um pouco mais caro? Custa, mas com certeza você pode estender. Até por causa disso a Motul promete uma extensão até da vida útil do óleo. Você pode trocar ela aí com 12 a 15 mil, que ele aguenta com tranquilidade, certo? Então vamos fazendo o processo aqui que vocês já sabem. Sempre molhar o filtro, tá? Para quê? Para que não possa de maneira nenhuma gerar vácuo no motor, ok? Porque a gente não quer ter essa dor de cabeça para nós e futuramente até o próprio dono ter problema, porque gerar vácuo lá dentro, não tem óleo, lubrificação e travar uma criança 8 cilindros dessa, ok? Então vamos dando continuidade. Pessoal, a gente está drenando aqui o óleo do câmbio, tá? Soltando todo o cárter dele, tá deixando escorrer pra gente não tomar um banho de óleo. E estamos colocando ele aqui em uma bandeja limpa, tá? Pra gente verificar a condição do óleo. Vocês podem ver que ele tá já bem preto. E a gente vai verificar o restante assim que a gente tirar o cárter do câmbio para verificar a condição dele internamente, ok? Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei, ó, acho que vocês devem conseguir ver uma fumaça aqui que aparece no meio do óleo, tá? O que que é isso? Isso daqui é um pouco de fuligem de metal, tá? Desgaste que vai acontecendo no câmbio. É até que normal, mas esse daqui é um caso que ele tá um pouquinho além da conta. Outra coisa, o óleo ele não tá vermelho, ele está bem preto. Daqui a pouco eu ponho em algo transparente para vocês poderem ver. Contrapartida, ó, vocês conseguem ver todos esses cavaquinhos aqui. Isso daqui é partícula de metal. São, ó, bem poroso. Não sei se vocês conseguem ouvir. Sem contar o ímã que fica aqui. Ele fica bem preso aqui. Depois eu já vou tirar e eu mostro pra vocês. Tem bastante resquícios de coisas que não pode estar legal no câmbio, tá? O que nós vamos fazer? O filtro já tá aqui, nós já retiramos, tá? Já pedimos um novo, ele já tá a caminho daqui, em um dos nossos parceiros comerciais, a Hidramática Barão. Se um dia vocês tiverem que comprar alguma coisa relacionada a câmbio, comprem lá, que é o melhor lugar para peça de câmbio em São Paulo. A gente vai limpar tudo isso daqui, vamos ver a gravidade desse câmbio, porque tem horas que ele tá apresentando um trepidado e um leve tranquinho, principalmente na primeira marcha, é onde ele mais apresenta, e a gente vai precisar verificar com calma e fazer uma bela limpeza do sistema e vamos verificar se não vai apresentar nenhum tipo de problema. Se ele apresentar por consequência disso daqui problemas como derrapar a marcha, mau engate, escapar a marcha e coisas do gênero, aí
não vai ter jeito, vai ter que abrir o câmbio, ok? Enquanto a gente espera, a gente vai aproveitar para limpar tudo isso daqui e deixar pronto para colocar no carro novamente. Vamos lá, pessoal. Nós já limpamos aqui o cárter. Limpamos, ó, comparado com o que vocês viram nas imagens passadas, como tem que estar, ok? Já vamos colocar aqui, ó, no lugarzinho dele, como ele tem que funcionar. Aqui o filtro velho, o filtro novo. Olha como é o filtro novo por aqui, certo? Vocês podem dar uma olhada no papel filtrante dele. Vou mostrar aqui pra vocês o estado do outro, ó, bem preto, certo? Esse aqui é lixo. Depois, com um pouco mais de tempo, nós vamos abrir e ver se ele tem alguma impureza aí, como é que tá aí dentro, certo? Por enquanto, a gente vai até usar ele agora para fazer o flush, que é aquelas duas trocas de óleo que eu falo para vocês, tá? Que é utilizando 2 a 3 litros de óleo para forçar o que está no conversor de torque a sair para o cárter e a gente retirar ele novamente. Para quê? Para ficar uma troca o mais completa possível. Motor TF6, linha Dexon 6 atendendo a requisição GM, certo? A gente vai usar o filtro velho porque, como o óleo vai sair sujo e tem essa rodagem de óleo lá dentro, a gente não quer que o novo filtro suje com isso. Então a gente usa o velho, extrai tudo que precisa lá de dentro e depois, com o filtro novo, entra o óleo novo também, certo? Então vamos para lá fazer esse processo de troca e vocês já vão verificar com a gente. Olha aí, pessoal, a gente está aqui fazendo a segunda drenagem. Vocês podem ver que ele está escorrendo óleo. Não sei se vocês vão conseguir ver, o óleo aqui já está um pouco mais, com uma coloração mais marrom, porque o óleo novo que a gente colocou cerca de 2 litros e 200, 2,5 mais ou menos, que é o suficiente para ele fazer o engate das marchas aqui e ir passando todas as marchas que temos aqui. O que acontece? Você percebe que ele já, a sujeira que está lá ainda é bem grande, certo? Então a gente está aqui retirando novamente para ver como vai estar esse final, se não vai ter nada de detrito a mais no bujão lá, no ímã dela, e vamos mostrar para vocês. Pessoal, aqui na segunda troca, ó, vocês podem ver, o óleo já sai bem mais amarronzado, bem mais claro do que ele estava antes. Isso é muito bom, vocês percebem que ele não suja mais nada de preto, nem fuligem. Tem bem pouca fumaça aqui de pó de metal, que faz parte do flush que a gente faz, ok? Então a gente vai dispensar esse óleo, ó, vocês podem ver um pouco da fumaça que eu comentei com vocês. E a gente vai dispensar isso daqui e começamos a colocar óleo novo. A gente vai indicar para os donos, após essa troca, rodar um pouco com o carro e mais para frente, daqui a uns 20, 30 mil quilômetros aproximadamente, fazer mais uma troca. Por quê? Pela condição do carro, para garantir que o carro vai estar em boas condições, tá? Então a gente vai finalizando esse pedaço, vamos fechar e vamos colocar óleo novamente. Pessoal, como vocês podem ver, ó, filtro novo no lugar. Isso tudo aqui que vocês estão vendo embaixo é o corpo de válvulas do câmbio, tá? São todas as válvulas solenoides em operação. Então agora o que a gente vai fazer? Colocar de volta a junta e fechar e abastecer novamente de óleo, correto? Vamos dando seguimento. O carro já está desligado aqui. Já mostrar para vocês aqui direitinho como é que tá a cor do óleo lá dentro. Bem translúcido, né? Como vocês podem ver, ó, quando tá um pouquinho sujo, ó, mas ele tá rosinha como ele tem que estar, bem vermelhinho, da maneira correta de funcionamento. Melhorou bastante o engate, ficou bem mais suave e a gente tá bem mais tranquilo. O que a gente vai ter que fazer agora? De serviços, a gente vai agora para a caixa de transferência e os diferenciais
tá? A caixa de transferência desse daqui, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, ela é diferente do que a gente está acostumado aqui no canal. E aí vocês vão entender o porquê. Pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, esse pequeno monstrinho que tá aqui na nossa frente? Já tá até com soquete. Essa é a caixa de transferência desse carro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouco melhor. Ó, o cardan tá conectado aqui. E vocês podem ver, ó, ela tem acoplamento elétrico, não é por alavanca nem nada. Tem um motorzinho que faz o acoplamento dela, selecionando qual vai ser o 4x4. Se vai ser 4x4 com reduzida, 4x4 direto, 4x2 e afins, tá? Aqui, ao contrário das EDs que a gente vê muito por aí na caixa de transferência, é mais fácil de trocar. A gente vai tirar esse bujão aqui, certo? Deixar ele escorrer inteiro. E esse outro bujão a gente já também vai tirar. Que o que acontece? A hora que ele sai, a hora que terminar de fazer a drenagem por aqui, vocês podem ver que ele tende a cair tudo pra cá. A caixa de transferência ainda tem um desenho meio curvo pra cá. Ele termina de drenar, você tampa e faz igual no restante. Você vai enchendo até chegar no nível, ok? Então vamos dando seguimento e vamos começar a drenagem disso. Olha aí, pessoal, a gente tirou aqui, fez já uma drenagem. O óleo também, ó, bem preto, bem sujo. Obviamente nunca foi trocado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a cor do óleo tá terminando de escorrer. A gente vai esperar essa drenagem ficar completa. Deixa eu ver se consigo mostrar alguma coisa. Ó, vocês podem ver lá no fundo onde vai o outro cardan, tá? É bem legal. É bem legal como funciona essas caixas de transferência. Elas possuem corrente, placa com embreagem, são outro tipo de caixa de transferência. São caixas de transferências muito mais fortes. E detalhe, esse óleo que vocês estão vendo, você está vendo que ele está gotejando tranquilamente, ele é um óleo fino. Aqui não é igual a caixa de transferência da ED, de alguns outros 4x4 integrais. Ele simplesmente, justamente por ter bomba de óleo, ele tem uma série de coisas aqui dentro, ele precisa de um óleo fino para poder trabalhar e não um óleo grosso, tá? Se você colocar um óleo grosso nessa caixa de transferência, você vai estragar ela em questão de quilômetros. Não é nem tipo 1000 quilômetros, são questões de alguns quilômetros. Você vai estragar a caixa, correto? Então vamos já tirando também o bujão lá de cima, pra gente poder já esgotar e fazer da mesma maneira que você já conhece. Outra coisa que vale ressaltar, olha aqui o bujão dessa caixa de transferência, bem sujo, né? Bastante de malha, mas é normal para uma caixa de transferência, para virar um carro de tamanho, peso, né, e dar tração para ele, é normal acontecer isso, ok? Vamos dando seguimento. Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, é o mesmo ATF6 que é usado no câmbio automático, ok? Óbvio, iremos usar Motul, sempre a melhor qualidade possível. Vocês estão vendo, ó, bem translúcido, ao contrário do que está saindo dessa caixa de transferência, certo? Então, agora a gente vai fazer do mesmo processo que a gente faz com a ED, para colocar ali naquele primeiro bujãozinho que vocês viram. Ele tem um em cima do outro. Nesse primeiro aqui, a gente vai colocar um pouco de óleo por cima, esperar transbordar um pouco da sujeira. Na hora que terminar de transbordar a sujeira, nós vamos fechar e aí nós vamos ir colocando até completar o nível, certo? Então vamos seguindo aí. Olha aí, pessoal, vocês podem ver, tem um fiozinho de sujeira dentro, certo? Já saiu bastante coisa, então a gente vai deixar terminar de escorrer aqui e já vamos colocar o bujão novo. E aí, só colocar óleo lá até começar a vazar. Olha aí, pessoal, como vocês podem ver, já atingiu o nível. Foi mais ou menos aí 2 litros de óleo. Ele já começa a transbordar, ok? Vamos dando seguimento aí, vamos fechar e ir terminando. Prontinho, pessoal.
caixa de transferência fechada, os dois bujões no lugar, certo? Agora nós vamos lá para o diferencial dianteiro fazer a troca dele. Vamos lá, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, semi-eixo, roda, suspensão e os dois parafusos do diferencial. Isso facilita muito. Todas as trocas de óleos nesse carro são realmente fáceis nesse ponto, tá? Você tem ali um bujão de extração e outro bujão para colocar, correto? Então a gente vai esperar ali terminar de gotejar. Vamos mostrar para vocês o bujão e vou mostrar qual óleo que vai entrar nesse carro. Vamos lá, pessoal. Aqui tá os dois bujão. Um é o da extração, é onde o óleo fica mais embaixo, e o outro que é por onde você coloca o óleo. Vocês podem ver que ele é bem mais grosso, que é só uma janela grande para facilitar o serviço de colocar. Esse daqui, vocês podem ver, tem bastante limalha, mas para um carro de 130 mil rodado e com a força que ele faz, isso aqui é praticamente nada nesse tempo todo que ele está rodando, certo? Então aqui só limpeza e colocar novamente. Qual óleo nós vamos usar? Gear 300, para variar, parecido com Gear Competition, é da mesma linha, 75W90 a especificação dele, tá? Ele segue a mesma característica do Gear Competition, que é o que a gente usa nas Edges e afins, só que ele é uma viscosidade diferente, certo? É mais para diferencial. Alguns câmbios também usam. Melhor coisa dele, 100% sintético. Isso daqui não tem nem o que falar. Isso ajuda na troca de calor e em como a gente vai deixar esse diferencial com longevidade, tá? Então, vamos para lá, vamos colocar esse daqui, que ele vai funcionar mais do que perfeitamente para esse diferencial. Porque além do dianteiro, ele também vai para o diferencial traseiro. Então nós temos aqui bastante óleo para colocar nos dois diferenciais. Olha aí, pessoal, como vocês podem ver gotejando aí, já começou a escorrer. Ele já atingiu o nível que ele precisa, certo? Então aqui já facilitou a nossa vida, já atingiu o nível que precisava, ok? Agora a gente tampa e vai fazer o restante. Pessoal, vamos lá. Vocês podem ver aqui, essa daqui é a caixa de direção da Suburban, certo? Ela é uma caixa de direção já hidráulica, porém com um conceito um pouco mais antigo. Ela está apresentando um jogo dentro da caixa que a direção fica um pouco boba. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Esse parafuso, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele permite uma regulagem. Você solta ele e aperta o central e vai tirando essa folga. Ele tem um limite máximo para você chegar. Conseguiu chegar nisso, beleza, tá resolvido o problema, tá? A gente vai verificar como ficou. Tirando a folga, beleza, a caixa volta a se comportar melhor e fica um carro mais na mão, sem ter problemas dela no futuro, certo? Então vamos fazer essa regulagenzinha e resolve isso daí. Vamos lá, pessoal, estamos aqui no diferencial traseiro, tá? Vocês podem ver o bujão que eu já estou soltando aqui, que é o de dreno, e o bujão também preto aqui, mas é um bujão para colocar o óleo, igual no diferencial dianteiro, tá? E na caixa de transferência também. Nesse ponto facilita enorme o nosso serviço, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos soltar todo, vou pegar aqui já, tirar para vocês verem. Ó, vocês podem ver, óleo bem feio, né? Parece até uma graxa, tão grosso que ele é, e ele vai ficando com o tempo, tá? Então vamos esperar drenar legal e vamos colocar óleo novo aí. Vamos lá, pessoal, vocês podem ver aqui, ele já tá vazando por onde ele tem que vazar, certo? No bujão. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Vocês podem ver o óleo saindo ali. Agora ele já atingiu o nível dele, então a gente vai fechar aqui e finalizar essa parte do serviço. Tô aqui agora drenando o óleo do freio depois de regular a caixa de direção, certo? Olha a cor desse óleo de freio. Vê se isso daqui é condição de se ter um freio. Não é, né, gente? Complicado.
A gente está terminando de drenar tudo que está aqui dentro. Ó, vocês podem ver que já está bem drenado e está bem sujo lá dentro. Então, a gente está terminando de drenar. Assim que drenar, com a nossa máquina, a gente vai colocar aqui e vamos ao melhor possível. Motul DOT 5.1, melhor fluido de freio disponível hoje no nosso mercado, correto? Então vamos terminar de drenar aqui e vamos sangrar todos esses freios, trocando fluido e finalizando a nossa revisão aqui nesse carro. Vamos lá, pessoal. Vocês podem ver aqui a caixa da Vortec já voltou, mostrando a finalização do motor. A gente teve que fazer a abertura novamente dos coletores de admissão. Por quê? Esse carro ele possui ali no coletor uma junta de borracha que por lá elas estavam tendo vazamento, entrando de ar, a marcha lenta estava um pouco oscilando, não estava legal, e ainda mais quando ficava engatado e a transmissão estava junto, então ficava complicado, o carro vibrava, não ficava legal, tá? Mesmo depois de tudo que a gente tinha feito. Então nós desconfiamos disso e passamos a revisar novamente. Eu não cheguei a mostrar porque foi coisa bem rápida, mas nós vedamos novamente, aproveitamos silicone de alta temperatura para fazer a vedação, que ele pega qualquer degrauzinho da borracha que não esteja legal e fez a vedação da maneira correta, certo? Como vocês puderam ver, muitas coisas foram feitas aqui nessa parte de motor, câmbio, diferencial e afins, né? Terminamos aqui o óleo de freio, óleo de direção hidráulica, ajuste da direção hidráulica que é feito aqui embaixo, certo? Algumas coisas a gente não mostrou, por exemplo, uma troca do fluido e um reservatório novo e a parte de suspensão, porque a gente ainda está aguardando peças, estamos vendo com os proprietários como que a gente vai fazer. Eles precisam emplacar o carro, precisam fazer algumas coisas, então eles já vão adiantando, levando o carro, e enquanto a gente aguarda essas peças chegar dos Estados Unidos, certo? Aqui no Brasil, boa parte, principalmente a parte de suspensão, é muito difícil de achar. Nas Fords, por exemplo, a Expedition é um pouco mais fácil. A Memorial, por exemplo, tem. A Memorial tem alguma coisa desse carro aqui também, mas é muito pouca, é mais parte de injeção, certo? Principalmente a parte de injeção a gente não precisa se preocupar muito, porque desse carro muita coisa é igual do Camaro. Então é fácil de achar no Brasil. O Camaro é um carro que já está rodando aí já faz um bom tempo e é bem fácil de achar as coisas, como vocês viram, cabos de vela, sensor de pressão de óleo e afins, certo? Vamos ligar e mostrar como está o motor para vocês. Ele ficou bem mais redondo do que da última vez. Vocês podem ver uma rotação bem mais tranquila, ok? Muito mais sossegado, muito mais redondo, ok? Ó, ela não tem mais uma oscilação, ela estava tendo uma oscilação de rotação, mas agora, ó, ela vai subir rápido e descer rápido. Certo? Vou mostrar como está lá no motor. Vocês podem ver o motor funcionando bem redondo, bem liso, como um bom V8 tem que ser, ok? Vamos lá dar uma voltinha, eu vou mostrar um pouco do carro como ficou para vocês. Vamos lá, pessoal. Vou pegar o foco mais aqui. Vocês podem ver, ó, o carro tá ligado. Essa luz amarela aqui é a luz do TPMS. Esse carro ele não está reconhecendo os dois sensores da roda traseira, certo? Vocês podem ver, a gente está engatado no R e o carro não trepida nem faz nada, certo? Então vamos dar uma voltinha, vou mostrar um pouquinho dele como ficou para vocês. E vocês vão descobrir também, ó, vocês podem ver, ele sai bem macio, com muita força, como um V8 é. E aí você consegue descobrir o porquê esse carro teve problema de bucha de suspensão, amortecedores e afins, e porquê que isso,
e o porquê que a sua caixa de direção criou folga, né? Esse carro ele está extremamente desalinhado, e a hora que você freia, principalmente, o freio obviamente ficou bem mais esperto. O carro ele tem uma tendência a puxar mais para o lado direito, tá? Mas, e mesmo andando, ó, vocês podem ver que para manter ele em linha reta, eu deixo o volante muito para a esquerda, certo? Mas ele tá bem macio para rodar. Ele tem um pequeno derrapado de primeira para segunda, mas devido ao desgaste do óleo, né? O pessoal que tinha esse carro antes não cuidou muito bem e consequentemente deixou o óleo embora. Ainda bem que utilizando um óleo da Motul, esse câmbio não se perde tão facilmente, tá? Então a gente consegue deixar algo mais fácil e mais liso aqui para rodar, certo? Mas que o carro ficou bem mais gostoso, a direção tá bem mais firme, ficou. Vamos ver. Sobe bem forte, como um bom V8 tem que subir, certo? Agora vamos terminando aqui e vamos umas consideraçõezinhas finais e a gente vai falar mais um pouquinho do carro. Vamos lá, pessoal, vamos fazer umas considerações finais aqui do nosso pequeno carrinho aqui. Vocês puderam ver com essa Suburban, pelo menos nesse primeiro vídeo dela, uma série de coisas que a gente fez, envolvendo avaliação de suspensão, toda a revisão de injeção, revisão de câmbio, revisão de caixa de transferência, revisão dos dois diferenciais, revisão de freio, uma série de coisas, uma revisão completa em todos os sentidos que a gente pode ver, certo? Sempre usando fluidos de qualidade, que é principalmente por isso que esse carro veio, atrás de coisa de qualidade em questão de fluido. Fluido, gente, não é eterno. Não adianta vocês falarem e olhar quem fala por aí, não, pode deixar o fluido de câmbio, caixa de transferência, diferencial não troca. Gente, não tem essa. Vocês viram a cor dos fluidos, como o negócio estava feio. Isso para um carro de 130 mil. Quanto mais rodado ele tá, pior vai ficando os fluidos e você vai botando os componentes a uma prova que ele não precisaria ter. Quando você tem fluidos novos, você não precisa se preocupar. Ele sempre vai ter uma vida útil bem grande, como vocês puderam ver já em vários carros que a gente colocou aqui no canal. Vocês viram uma coisa muito interessante que eu falei para vocês no começo do vídeo. Qual a diferença, por exemplo, entre fazer a troca do óleo de câmbio desse carro na máquina e na gravidade? A diferença é muito simples, tá? A máquina, ela é aquela máquina de diálise que a gente vê muito por aí. Ela é algo bem-vindo? Sim, é bem-vindo. Toda a tecnologia que é feita para somar o nosso serviço é bem-vindo. Só que, por exemplo, esse carro ele tem filtro interno, como outros carros, como o Fusion 2.3, como inúmeros carros que a gente tem por aí. Não vou ficar enumerando aqui. Esse carro é um deles. A maioria desse tipo de picape que vocês estão vendo vai ter esse tipo de filtro. Então você vai precisar tirar o cárter. Não vai adiantar você só pegar, arrancar uma mangueira de entrada e outra de saída e ficar lá, empurra o óleo velho por um lado e entra o óleo novo de outro. Você precisa trocar o filtro, você precisa olhar como está o cárter por dentro, você tem que ver as condições desse óleo. Fazer ela só pela máquina de diálise, você evita de olhar essas coisas, você evita de saber como está o câmbio. Uma coisa é ele estar engatando legal com óleo velho, só que dependendo se você colocar um óleo novo num câmbio que está mal cuidado, você pode, sem querer, condenar ele. Você lava toda aquela sujeira que está dando atrito nela hoje e, consequentemente, isso daí, hora certa, hora não, vai fazer o carro a começar a derrapar, patinar.
são coisas que a gente não quer ver, certo? Então por isso que é sempre interessante, a gravidade ela permite você, a esses cacos que a gente vê, fuligem de metal, ela apresentar na hora da troca. Isso daí você não vê em fluido por diálise, é muito difícil. E o pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado na hora da diálise. Muita gente está adquirindo essa máquina pela facilidade que é comprar a máquina, tá? É uma máquina cara, mas ela é fácil de comprar, muita gente tem disponível no mercado. Mas o que acontece? Quando você compra uma máquina dessa, muita gente compra e nem sabe o que fazer com ela. Tá fazendo assim um serviço, assim, não, eu faço troca de óleo de câmbio, mas não sabe fazer análise, certo? Já me perguntei muita gente, pô, mas como é que você faz troca de óleo de câmbio sem a máquina? A máquina é coisa nova. Os câmbios automáticos, eles existem lá desde a década de 50, desde a década de 60. Na época não existia a máquina, gente. Então o pessoal tinha que saber fazer a troca de maneira que ficasse completa, de maneira que ficasse correto. Se necessitasse uma, duas trocas no mesmo momento, era feita para quê? Para que todo o fluido fosse trocado de uma boa maneira. Vocês viram que o óleo que saiu de câmbio aqui foi extremamente preto, extremamente sujo. Em duas trocas vocês puderam ver que ele estava limpo, ficou rosa, ficou perfeito. Vocês viram fluido de caixa de transferência, a mesma coisa. Fluido de diferencial limpo também. É assim que esses fluidos têm que estar, gente. Quanto mais limpo, melhor. Começou a mudar de cor, já começa a pensar em trocar, certo? Então, vocês puderam ver aqui com a gente o porquê que, por exemplo, nesse tipo de carro, a gente prefere fazer em gravidade e não utilizar a máquina. Primeiro porque nós não adquirimos essa máquina, não é nem pelo fato de não poder, nós podemos adquirir a máquina, mas nós conseguimos aqui, a gente sabe fazer para vocês algo muito legal sem precisar dela. Como vocês podem ver, várias Edys aí. A Edy é um carro que ela pega legal as máquinas, funciona muito bem a troca por ela, mas a maior parte dos carros que a gente faz, a gente consegue fazer muito bem feito e a gente sabe, aprendeu muito bem no passado, muito antes de existir essas máquinas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Você que tem Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Yukon, Silverado e inúmeros carros que dividem a mesma plataforma, já sabem onde podem vir contar conosco para uma boa revisão e saber que a gente tem tudo o que necessita para cuidar do seu carro. Eu espero que vocês que estejam assistindo tenham gostado. Gostou? Deixa um like aqui no YouTube, curtam nossa página no Facebook, siga na nossa página no Instagram, sempre fique por dentro das novidades. Traga seu veículo para VSV Motorsports, descubra um novo conceito em manutenção automotiva.